Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da PBDSE. Hoje o tema da live será arquivoconomia digital. Então, antes que a gente pudesse começar a live de forma integral, gostaria de ressaltar algumas questões, né? Para aqueles que ainda não é associado, busquem a associação do estado de vocês. Para quem não é associado da PBDSE aqui em Sergipe, busquem a associação para que vocês possam ter benefícios de uma formação continuada, né? E além disso, fortalecer o movimento associativo no estado de Sergipe. Hoje o nosso convidado será o Charley Luz, né? Logo mais ele estará entrando na nossa live para poder participar da nossa live. Oi, Oi, Charley. Boa noite. tudo bom? Tudo bem? Tudo. Como é que tá, Thiago? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo em Que paz. bom, que bom. Novo Obrigado pelo visual, né? convite, né? A gente tá assim, né, em um visual pandemia, né? Isolamento social. Eu É, mesmo cortei meu cabelo, né? Então, né? Porque já estava assim muito grande. Olha, é. Thelma, oi, Thelma, tudo bom? Oi, professora Thelma. Boa noite a todos. Né? Olá, Acho que já dá que para a gente legal. Que legal, começar, agradeço né? muito o convite de poder falar, né, desse meu novo livro. Aham. Nós é que agradecemos, né, a sua disponibilidade desde já, né, para poder mais uma vez, dessa vez de forma remota em Sergipe, né? Pois é, e olha, é um É, dos primeiros lugares que eu quero ir depois, assim, que a gente voltar a viajar, que a gente não sabe, uhum, né, gente? sim, Esse novo normal é exatamente isso, né? A aham, gente vai ficar um tempo aí sem poder se abraçar, sem poder se encontrar. Eu vou evitar exatamente. viajar ao máximo, mas assim que eu puder ir para algum lugar, pegar uma prainha, vai ser aí, em Aracaju, com certeza. Maravilha. Adorei a praia né, e a coisa de conhecer a região também. Aham, Então vai ser uma bela oportunidade aí, né, de voltar para Sergipe. que bom, que bom. Então, para dar início à nossa live, né, que tem como tema Arquivoconomia Digital, o mais novo lançamento, né, do livro O, do professor Charley Luz, né? O Charley Luz é técnico em publicidade e propaganda, graduação em arquivologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em gestão de serviços e sistemas de informação pela FESP, mestre em ciência da informação pela ECA USP, é sócio fundador da FID Consultoria e Serviços de Marketing, professor de pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. Possui vastos projetos na área de organização da informação, tendo como principais objetos vocabulários controlados, tesauros, gestão documental, arquitetura da informação e de interface X. E prestou serviços também a empresas como iFood, Sebrae, Gol Linhas Aéreas e Artigo 19, entre outras. Então, professor Charley, muitíssimo obrigado mais uma vez, né, por toda a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Então, para abrilhantar, né, mais a nossa noite, falar desse seu lançamento, né, do seu livro. Eu já tinha visto, assim que eu vi o lançamento, eu já fui dar logo uma lida. Opa, Charley. Então vamos acompanhar, ver qual é a mais nova, antiga,
realidade, né? Então, Não, gostei da ideia. Por aí, por aí. por aí, por aí. Então, Charley, para a gente dar início, né? Você traz à luz uma técnica, né? Ora, entre aspas, né? Esquecida, né? E quando foi que você percebeu que os princípios da arquivoconomia poderia ser adaptada para ambientes digitais? Então, eu na verdade, assim, o Casanova surgiu na minha frente, assim, numa viagem, um livro dele, e eu não dei muita bola. Né, geralmente eu vou. Coisa de arquivista, a gente tem gostos diferentes, né? Então, a arquivista gosta de ir em arquivo, então, a última vez que eu fui a Paris foi no Arquivo Nacional, já tinha ido da outra vez, fui de novo. Então, a gente gosta de coisas diferentes, assim, né? E eu vou em Aham, livrarias também. E sempre sim. procuro, tem, né, uma parte de arquivonomia. E aí, de arquivologia, e veio Casanova, estava lá no meio, eu li, interessante Casanova. Voltei para o Brasil um pouco tempo depois, eu acho que foi o Daniel Flores, botou num grupo de pesquisa um PDF do Casanova, né? Eu disse, nossa, Uhum, não pode ser por acaso. E aí eu comecei a ler e a entender um pouco que as pessoas davam atenção a essa obra que é o Arquivística, né, do Casanova, uhum, que é de 1928. As pessoas dão mais atenção para o lado da classificação dele, que é muito boa, que é uma classificação funcional, né? Eu sou funcionalista, então para mim está muito bom também né, o que ele oferece, o que ele indica, que ele mostra, né? aham, E só que eu comecei a olhar assim, poxa vida, por que ninguém olha esse outro lado aqui, né? O que é essa aham, arquivoconomia aqui? Então, já é um termo que ele utilizava, né? E aí que eu uhum, comecei a pensar, puxa vida, olha só, o cara tá falando em arquitetura, e eu, puxa vida, eu sou arquiteto de informação. E aí uhum, que eu comecei a pensar, por que não, né? Ele com arquivonomia, no caso, né? Com essa visão do todo que ele tinha. Que o cara falava assim, uhum, de como tinha que ser a classificação, né? A arquivística, então, era sim, isso, a classificação e mais a arquivoconomia. Né? Ele mais ou menos colocou isso, né, aham, na discussão do epistemológica da época, né? Se sim, bem que uhum, epistologicamente não era ainda a ciência arquivística que a gente conhece hoje, né? De aham, fato, o marco é o Manual dos Holandeses, de uhum, 1898, né? E o Arquivoconomia, na verdade, né? O Casanova ele se referencia a José Moron, que é de 1879, então muito antes, né, do próprio Manual dos Holandeses, que é considerado o marco da ciência arquivística, tá? uhum, Então ele também foi lá, Casanova também foi a fontes antigas, né, para trazer essa nova arquivística para ele, que era a arquivoconomia e mais uhum, toda a parte de organização da classificação, né? Então foi uma coisa interessante, assim, conhecer essa obra. E foi quase automático, assim, né? Eu começar a ver as coisas que ele falava, não, mas isso tem a ver com preservação. Então ele fala de conservação, eu digo, não, então isso no digital é a preservação digital, né? Que é uma das áreas de atuação profissional que eu tenho, né? Então também foi isso. Então muito do meu fazer, né, do profissional veio com essa análise, assim, né? E que é algo então que o Boaventura Santos, né, que é um cara ali aham, né, da área de ciências humanas, né, que ele comenta, né, que sim, muitas vezes a ciência ela também, né, é burilada aí pela sociedade e também muitas vezes a ciência leva para a sociedade muitas coisas, né? Daí eu pensei, por que não, né? pois é engraçado, né? Às vezes a gente vai comprando um livro, vai comprando outro, vai deixando um pouquinho de lado e de repente, poxa, eu não sabia que eu tinha esse livro, né? E a É, gente é. começa, né? Ou como foi o seu caso, né? Justamente, poxa, o Daniel Flores postou o arquivo, não.
não é por acaso, então eu preciso ver isso aí. Deve ser aquela Vamos luzinha no olhar. fim do... É, vamos olhar um pouco Uhum, mais, com um pouco mais de cuidado, mais atenção, né? que legal. Então, muitas vezes acontece por acaso, né? Eu acho que foi bem o seu caso, né? Foi. Porque até assim, foi numa época que eu comecei a pensar nisso e caiu isso na mão, eu ainda estava pesquisando ontologia para o meu mestrado, né? Aham. Então, assim, ó, caiu essa obra na mão, mas eu não foi tão automático a leitura, eu segurei ela um pouco, assim. Tanto que eu Aham. peguei o desenho, eu gostei daquele desenho que é a capa do livro, né? Do Sim, Arquivo sim. Economia Digital, que é o desenho do original, né? Uhum. Do Casanova, né? E ele... então eu usei esses elementos, assim, eu trouxe ele um pouco para cá, mas foquei mais nas ontologias, né, todo o processo descritivo aí, e numa descoberta digital também, né, da ontologia digital arquivística, que foi a minha Uhum. pesquisa de mestrado, que é um outro livro que eu tenho que eu lancei ano passado, né, com Uhum. base na minha pesquisa, o Ontologia Digital Arquivística, então, que está aberto, está livre para no ResearchGate, no academia.edu, né? Todo mundo pode Uhum. ler. Então eu dei essa segurada. Quando eu terminei a ontologia, eu disse, não, vem cá, deixa eu voltar lá para aquele livro e tal. E aí deu essa coincidência disso ficar prontinho no final do ano passado, segura, no final de ano, né? Uhum. Carnaval, daí começa a pandemia. Eu, Aham. né? Eu logo assim começou, eu continuei dando aula, eu continuei trabalhando, né, nas consultorias, porque eu também já trabalho em home office, já trabalho, né, na Uhum. área digital, então fica muito mais fácil para mim. Para mim foi mais fácil me adaptar à pandemia, exceto essas questões mais pessoais, de não, né, não Sim. poder encontrar outras pessoas, não poder, né, se relacionar. E aí eu já estava com o manuscrito pronto e eu pensei, puxa vida, né? Isso aqui parado, eu podia lançar, mas eu pensei, mas não podia ser só um lançamento. Foi aí que eu pensei no Inarelli, né? No Ina, Uhum. como eu falo, e no Vanderlei. Daí eu Uhum. disse, olha, eu vou tentar trazer eles, né? Eu sei que eles gostam muito, assim, também de pesquisar, eles também têm ideias muito interessantes, né? A própria Uhum. pesquisa de doutorado do Vanderlei, se você for ver, né, aborda toda uma discussão sobre o objeto da arquivística, né, que é uma discussão muito acalorada dentro da ciência Uhum. arquivística, e por vezes a gente traz para a ciência da informação essa discussão também, né. O Inarelli, né, o cara né, dos 10 mandamentos da preservação digital, eu fiquei super honrado, assim, né, deles terem aceitado minha ideia. Eu chamei cada um assim no WhatsApp, olha só, mandei assim, nem, né, mandei o manuscrito, olha só o que eu fiz, né? Dá uma lida, depois conta o que você achou, né? O Vanderlei já me conhece, ele já fez prefácios de outros livros meus, né? Aham. Dele já sabia que tinha alguma coisa ali, né? Então, foi aí que eles toparam, daí eu juntei, vamos conversar um pouco mais, vamos falar sobre Aham. isso, né? E aí a gente fez discussões bem legais, assim, por exemplo, existe a ciência arquivística Tupiniquim, né? A Uhum. gente pode falar isso, que a gente tem uma arquivologia com a nossa cara, apesar da gente sempre se referenciar a modelos internacionais, OAIs, Uhum. né? O próprio CIGAD é um modelo, né, Morec Uhum. adaptado, tudo isso a gente o Dirks, né, também da Austrália, uma referência aí para o CIGAD, e a gente diz, olha, né, isso chega aqui, mas de alguma forma a gente tem que adaptar. E aí a gente até achou, né, que a ciência como um todo, né, a ciência arquivística, ela ela é sempre tropicalizada, né? Ela é sempre Sim. adaptada para uma realidade nacional, porque ela reflete um pouco a Aham. estrutura informacional que é vinculado aos estados nacionais, né? Que é algo até um pouco clássico e positivista, mas é o que funciona até hoje em relação à
a ciência. E, de alguma forma, o digital está quebrando com isso, né? Então, quando eu escrevi há 10 anos atrás o Arquivologia 2.0, vai fazer 10 anos agora, né? Por acaso, algum tempo depois, alguns anos depois, me falaram, olha, fulano falou alguma coisa isso lá no Canadá sobre Arquivologia 2.0, né? E aí eu também comecei a ver que, às vezes, o que a gente traz para cá necessariamente não está parado, mas dali um pouco, em outros locais falam de outro jeito, mas dali um pouco aquelas discussões elas estão ocorrendo também, né? Então cabe a nós, como cientistas, como, né, profissionais da área, também tentar juntar essas coisas. Então, na verdade, eu juntei 1928 com 2020. Né? Foi um pouco do que eu fiz, assim. E um belo casamento, por sinal, viu? E um belo Que casamento. legal. É. E o prefácio do Inarelli tá maravilhoso, viu? Só no prefácio já começa a aprender. Tá maravilhoso, maravilhoso. Ele E o contou que essa legal é que historiazinha. aquele texto ali é orgânico, foi aquilo mesmo que aconteceu. É muito É, orgânico aquele texto. a história contada tá bem legal. Temos algumas pessoas aí conhecidas, Ludmila, Joana, Marcos Viana, Verônica, todos sejam bem-vindos, né, à nossa live. E para dar continuidade, você já no início, e tem parte do resumo que você cita que a arquivonomia, né, foi uma disciplina muito utilizada no século XX, né? E hoje, né, de certa forma, tornou-se esquecida. Uma disciplina esquecida da arquivologia, né? Como técnica para a definição da construção, né, dos arquivos. Por que você acredita que aconteceu esse esquecimento, entre aspas? Olha, eu ia mandar, depois eu não sei como compartilha aqui. Mas eu queria te dizer que é o seguinte. De alguma forma, a arquivologia ela está muito vinculada à criação dos estados nacionais, tá? E a arquivoconomia ela foi utilizada como uma técnica de construção. Então, assim, se você for ver, ela existe antes da própria arquivística, né? José Moron, 1879, 20 anos antes dos holandeses, tá? Que é a década de 1870, né? Tem a Revolução Industrial, né? Uma forte industrialização, uma criação das cidades, né? Das megalópolis começam a surgir, Londres, né? Aqui, São Paulo ainda era uma cidade pequena, o Rio tinha mais gente, né? Mas, de qualquer forma, começam também a se formar os estados nacionais, principalmente naquela realidade europeia, né? Itália, né, se formou também ali um pouquinho antes de virar o século, com o Vittorio Emanuele, né? Então tudo isso impacta com certeza na ciência, tá? Então quando chega ali o manual dos holandeses, na verdade já é uma consolidação de toda uma área que existe de uma forma um pouco mais solta, né? O que eles fizeram? Eles juntaram isso num manual, e aquilo pela qualidade técnica e pela qualidade, né, e até pela forma como juntou tudo isso, acabou sendo, né, o manual da organização dos arquivos e dos documentos, aí, o famoso manual dos holandeses, né? Como acompanha essa formação desses estados, né, nacionais, a arquivística também foi acompanhando um pouco isso. Então, vejam bem, José Moron fala 1879, o último, de fato, assim, a sistematização, mas, portanto, a última obra mais importante foi em 1928, com Casanova, especificamente sobre a arquivonomia, né? Que também daí tem, né? Você deve ter lido ali no livro, tem vários nomes em outros lugares, arquivoconomia em espanhol, arquivonomy, archivonomy, né? Sim. Mas de qualquer forma, houve então entre 1879 e 1928 o auge, né? Então a arquivonomia ela cresce, o auge, e ela começa a cair ali em 1928, 1929,
né? Que é o que ali? Né? A gente já está vivendo ali no entre guerras. Então, os Uhum. estados já não estão muito preocupados com essa questão, né, da gestão, porque já veio ali, né, pelo menos uns 40, 50 anos, essa construção rápida de arquivos, essa estrutura sendo, né, estabelecida nas sociedades, os estados se fechando, e aí o princípio do respeito aos fundos, que foi, né, o grande marco aí dos Uhum. holandeses, chega a esse princípio de fato para, né, também a gente pensar que a arquivologia, né, Sim. arquivística como um todo. Então ela ficou de Uhum. lado por causa disso, porque a gente ali depois logo tem, né, termina a 1918, né, a Primeira Guerra, entre 18, entre 19 e 39 ali, são esses 20 anos de polvorosa, ainda essas questões de Estado, né? Tanto que o Sim. estopim para a Segunda Guerra, né? Aham. Foi invasões de estados. Então, de alguma forma, já existia essa estrutura criada, né? Tanto que Sim. depois que acabou a guerra, esses arquivos que já eram estruturados tiveram de se reestruturar, obviamente, né? Aham. Mas passaram a focar muito mais em gestão, né? Para a Sim. resolução dos problemas do acúmulo informacional que é também gerado aí pelo grande avanço tecnológico da guerra, né? Então a gente não pode Uhum. negar isso, né? A gente tinha uma Sim. forma de escrita que foi criada lá, né? Uhum. Na antiguidade, né? E que aí começa a ser alterada a partir de algoritmos matemáticos aí durante a Segunda Guerra Mundial, que veio a originar os computadores logo na sequência, né? Ó, o Ina chegou, Ó, Humberto. Tá aí, exatamente, Humberto. exatamente. Ô, Humberto, falei de você, que você ficou sem dormir aí, lendo o primeiro É. manuscrito. Que legal ter E, você aí. perfeito, né? Inarelli, perfeito prefácio, viu? Eu já compartilhei com o Charley, mas perfeito seu prefácio. A sua escrita foi maravilhosa. Acho que já dá para a gente ter uma noção do que a gente vai encarar no livro, né? Enfim. Que A Jona legal, está que legal. tá fazendo alguns comentários aqui que os profissionais da área que trabalham mais com arquivos digitais deveriam ter uma melhor valorização profissional, né? Reconhecimento de mercado também, Uhum. né? Sobre isso, né? Como você enxerga Aí isso, Charley? tem pontos bem importantes para a gente discutir Aham, aí, né? aham, aham. Primeiro, assim, a gente tem um papel que a gente faz questão de não assumir, que é ser definidor de requisito. Ah, como assim? Não, calma, gente, eu explico. Ó, porque a gente, de alguma forma, quando trabalha no arquivo, a gente tem que ter uma visão ampla, né, de tudo. Mas Uhum, quando chega na hora da tecnologia, parece que há problemas, né, em a gente transpor o que a gente precisa para uma realidade tecnológica. É o nosso papel de definidor de requisito. Então, por vezes, a gente não consegue dialogar na mesma linguagem, né, que o pessoal de TI. E isso é muito sim. problemático. Basicamente, é um problema de comunicação e, basicamente, a gente vem sofrendo com isso há mais de 20 anos. Né? Desde que Lopes, né, já falecido Lopes, começou a falar da questão da informática lá em 1990 e noventa e bolinhas, tá? Depois eu acho que o Arquivologia 2.0 de alguma forma fala isso, ó, tá na hora da gente pensar. Porque a Arquivologia 2.0 foi bem na época do Web 2.0, que tinha, né, estourou os blogs, as redes sociais começaram, né? E de alguma forma ali a gente começou a ver que precisava, né, cuidar, pensar mais nessa questão digital. E ali eu já falava que, olha, gente, arquitetura de informação é uma coisa que a gente precisa saber, né? Mas eu estou vendo mais recentemente, assim, de uns 5 anos para cá, disciplinas de arquitetura de informação, e muito mais em bíblio, né? Pensando assim, em Sim, universidade, sim. geralmente para arquivo ela é opcional quando tem, né? E, no entanto, eu acho que ela é básica para qualquer profissional da informação entender o digital
e conseguir, de alguma forma, definir requisitos para o digital. Porque quando a gente aprende a arquitetura da informação, a gente saca muito sobre as camadas informacionais, né? E ambientes digitais são organizados, estruturados em camadas. A gente vai ter a camada de metadados, a camada de conteúdo, né? A camada gerencial, tudo isso, né, interagindo para levar essa chamada experiência ali para o usuário, que eu acho que também a gente sofre muito nessa hora, a gente não tem muita habilidade para pensar nas experiências, né, que é algo aí que eu estou, de fato, me especializando. Então é isso, a gente precisa pensar em como a gente é definidor de requisito, né? O que é um requisito? É o que eu preciso que aquela coisa faça para mim, né? Então, por vezes, às vezes a gente entra com um termo muito específico da área que o cara não vai dominar. Eu preciso que a classificação seja multinível. É legal, é o que a gente precisa para um sistema de descrição arquivística, que seja multinível, ou seja, que a gente consiga descrever o fundo, né, o originador, a série, subsérie, até chegar ao item documental. São 7 camadas, tá? E aí que é legal, porque quando a gente vai estudar arquitetura de informação, a gente mais ou menos saca isso, né? Mas eu vou chegar para um cara de TI, que dali um pouco, né? O pessoal de TI circula bastante, se forma, já está empregado, já está trabalhando. Eu vou chegar para ele e falar, olha, eu preciso que seja multinível. Ele vai pensar com a cabeça dele, ele vai pensar, é multinível... então deve ser várias bases de dados, sei lá o que vai passar na cabeça dele. Se a gente não conseguir passar o que é o multinível, vai dar problema. E é tudo isso que a gente conhece mais tipicamente na relação aí com o pessoal de TI, né? Então, acho que, antes de tudo, a importância da gente sacar isso, né? Tem uma pergunta da professora Thelma, Charley. Nas suas consultorias, qual o tema que mais sobressai? Segurança da informação, transparência, temporalidade? Qual desses temas é que mais sobressai? Depende, assim, porque eu consigo atuar, né, no tanto do ponto de vista de consultoria numa visão geral, definições de políticas, né? E eu chego ao BIT, né? O que eu estou fazendo agora? Eu estou num trabalho muito interessante com um grande centro de pesquisa de saúde, hospital aqui em São Paulo, que a gente está definindo toda a estrutura de organização e disponibilização de objetos informacionais da faculdade ligada a essa instituição, né? Então, de alguma forma, eu tenho que entender do tesauro, tenho que entender se eles usam LILACs ou DEX ou não sei o quê, mas eu tenho que pensar nos metadados, qual o metadado ideal para isso. Eu vou usar o LOM, por que sim, por que não? Vou usar o Dublin Core, né? Então, a gente tem que também chegar nesse nível. Então, ano passado, por exemplo, a gente fez um projeto, eu fiz pela FID um projeto no Ministério da Saúde, que foi muito legal, que foi definição de políticas. Um grande diagnóstico, a gente mapeou mais de 600 sistemas de informática e classificamos cada um deles para dizer, olha, isso aqui é arquivístico, não, isso aqui é só informacional, isso aqui é arquivístico, então é da classe tal, né? Tal atividade meio, atividade fim, né? A gente chegou nesse nível de classificação, porque aquela informação gerada naqueles sistemas, ele vai ter um potencial arquivístico, senão hoje, no futuro, a gente precisa ter isso mapeado e estruturado, né? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Como é que eu vou olhar para esses sistemas de negócio? E aí que surge a arquivoconomia, tá? Ela possibilita essa visão como um todo. Então, pensando na minha atuação profissional, eu acho que de alguma forma eu tenho uma visão de arquivoconomia, tá? Que eu estou lá no estratégico definindo política, ROI, de que forma, né, a gente vai dar um retorno social, um retorno para stakeholders, né? Mas estou aqui também conseguindo definir, né, esse tijolinho que são os metadados, por exemplo, tá? Então isso é muito legal. Para mim é um desafio, né? Porque eu também consigo daí circular no meio
desses ambientes, né? Então eu tenho meio que uma visão fractal disso tudo, né? Eu consigo avançar em determinadas áreas, né? E se abre então aí dentro Uhum. dessa visão uma ferramentas de estrutura de informação que eu acabo utilizando, né? Então eu tenho um framework bem amplo aí para dar conta Sim. disso. Uhum. Maravilha. A Ludmila está perguntando, Charley, a respeito das políticas públicas voltadas para os arquivos, né? Como é que você analisa essas políticas? Ai, 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 ai. Ai, Lu, olha, Lud, você me jogou lá no chão, porque olha, gente, está muito difícil. Bom, primeiro que aconteceu recentemente, né? Foi feita uma lei, que é a lei da livre iniciativa, né? Que é uma lei muito importante, né? De cunho de garantia que as pessoas possam Uhum. exercer minimamente o seu negócio e tal. E no meio lá, não sei, por cargas d'água falaram que essas empresas podiam digitalizar documento, né? E descartar, eliminar o original, né? Daí eu não sei por que cargas d'água essa coisinha virou toda uma parte dentro dessa lei. E não sei por que cargas d'água essa lei virou um decreto muito específico que amplia a aplicação dele, não só para empresas, mas para todo mundo que envolva aquele tipo de documento que está listado lá. Tá? Uhum. Então, assim, o nível de política pública tá assim, gente. Quem consegue inserir alguma coisa que te ajude no meio de alguma lei aí tá levando, tá? Aham. Então, assim, política pública tá isso. Não há mais garantia, né, não há garantia jurídica com uma lei que é essa que Uhum. elimina o documento original, tá bom? Não Aham. é pela um dia vai ser histórico, não é isso. É questão de prova mesmo, tá? Uhum. Se a gente cria uma lei que possibilita que eu elimine um original, e essa lei, de alguma forma, ela pede algumas exigências que, teoricamente, vão garantir, né, que seja autêntica aquela informação, ela nunca vai possuir autenticidade, tá? Porque Uhum. essas informações, elas podem ter sido, sim, alteradas e forem inseridas no momento que houve o processo de autenticação, tá? Sim. Ninguém pode dizer que não. Claro, há sistemas, há métodos, só que aí também há transmissão de dados. A gente sabe que na hora de transmitir dados, né, a gente também pode Uhum. sofrer corrupção desses dados, né? Então, assim, se criou um ambiente de insegurança jurídica, porque hoje as empresas podem fazer isso, eliminar. Supõe-se que exista autenticidade, mas autenticidade não é isso, né? Uhum. Sim. Autenticidade não é autenticação, né? Então, a gente precisa muito avançar em relação a essa questão de autenticidade, né? Os nossos representantes na Câmara não entendem isso, a gente, né, na área a gente mobilizou. Infelizmente, isso também é algo assim um pouco difícil juntar as pessoas da área, porque, Uhum. né, é quase como bibliotecária, né? O arquivista também é Sim. uma pessoa dentro de uma empresa, né? Então, assim, a gente não Uhum. tem uma força de mobilização, né? Pelo contrário, existe uma força de desmobilização que a gente tem que trabalhar, né? E aí tem Uhum. uma lei dessas, a gente até consegue juntar aí uma tropa de elite para ir lá conversar com os caras, a gente até fez isso, Sim. né? Conseguimos minimizar alguns impactos, mas Uhum. essa interpretação da lei existe. Então, se eu quiser, eu posso fazer isso. Obviamente que aí perde completamente né, a autenticidade Uhum. daquele. Ô, Indarelli, olha aí. Vamos botar ele. Não tem, Thiago, vamos Voltou. botar ele aí para a gente conversar um pouquinho, para ele contar? Eu Será que não você tem sei. como. Deixa É. eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu só ver aqui. Bota aí, vamos. Ô, Humberto, entra aí, conta um pouquinho como é que foi essa experiência. O Thiago falou tanto aqui, não sei se ele vai conseguir, vamos ver. Mas ele falou aí que você ficou sem dormir, a gente ficou preocupado, que a sua esposa depois riu de você. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo.
E aí o Inarelli falou uma coisa que eu não sei se você viu, Thiago, a nova Ah, casa, então, né? eu quero chegar sobre esse ordenamento dessa nova casa. Charlie, peraí, só um minutinho. Claro, fica à vontade. E foi isso, né? A gente está com essa realidade agora Aham. para, né, para Charlie, tratar. eu não vou conseguir inserir o Inarelli. Ah, Acho que então tá ele, bem. se ele pediu para participar de repente, eu posso incluí-lo aqui, mas Ô, como Humberto, aperta aí o pedir, solicitar participação. Olha o Renato, o grande Renato, tudo bem? Ó, ele é Renato aí de Selma, Pernambuco, né? O Renato, Renato, ele tá. Agora ele tá no Rio fazendo mestrado, mas ele é aí da Universidade Federal de Pernambuco. Ele mora no meio do caminho aí. é, ah, vamos lá. Você falou a respeito das questões epistemológicas, né, da arquivo-economia e sobre a obra também do Eugênio Casanova, que foi a sua maior referência, né, para poder escrever esse livro, né? Qual a correlação da questões das estruturas epistemológicas da arquivo-economia com a obra de Eugênio Casanova? Olha, isso até numa. Para te falar a verdade, eu comecei a pensar isso depois que o Inarelli falou um pouco sobre isso e depois que o Vanderlei se debruçou sobre isso, né? Ou Uhum, sobre isso. Porque daí, de fato, o Vanderlei foi lá, relacionou isso, inclusive com algumas técnicas de definição de guarda uhum, que hoje se usa na área de sim. informação Uhum, do ponto de vista latino, que também é diferente aqui do Brasil, né? A gente também tem algo parecido que o profissional é um profissional da informação que aí se, né? Aqui na Argentina já é isso, Bolívia, Chile, né? Já é diferente dessa nossa uhum, formação aqui. E aí eles uhum, começaram a falar, né? Na verdade, na obra eu abordo um pouco isso, quando eu comparo exatamente, né? O, o, o que o Casanova elege como seriam os elementos da arquivonomia da época, né? Ou seja, o planejamento do espaço, né? Do uhum, arquivo com a parte de tecnologia. Porque assim, você passa, você é uma, como é que eu vou dizer? É uma análise muito simples, é uma arquitetura, né? Então ele está falando de arquitetura, é uma arquitetura de um espaço para comportar um arquivo. E a gente sabe que faz muita lógica isso, tanto em relação uhum, ao tamanho da parede, por exemplo, para garantir um controle de umidade e temperatura dentro da sala. Tem prédios, né, tipo o arquivo uhum, histórico do Rio Grande do Sul. Ele foi construído para ser um arquivo, então você vê lá que são paredes de 1 metro e não sei quanto, 1,5 metros para mais, né, de grossura, e aí com pequenas janelas que entra, que troca o ar, né? Então já uhum, existia todo né, uma técnica que a gente perdeu durante um tempo. E aí você faz uma analogia, puxa vida, a parede, o que é a parede? Ah, é meu wireframe. Aí você fica, puxa, faz sentido. Né? Quando eu penso numa arquitetura de informação de um sistema de gestão documental, por exemplo, né? Eu estou pensando exatamente em como pode ser, por exemplo, os meus metadados que vão comportar aquele registro, né? uhum, Então eu sim, comecei a fazer essas analogias. Então, por exemplo, o que ele chama de mobiliário, arquitetura de interior, arquitetura dos espaços, dos escritórios, sim. eu relacionei direto com a arquitetura da informação. Né? O Uhum, que ele relaciona higiene e manutenção das instalações, restauração, é a nossa preservação. Né? uhum, E aí, se você entra na obra dele, vai ver lá no beat as coisinhas que ele cuidava, né? Em relação a cada um desses tópicos, a gente tem uma coisa semelhante né, sim. no digital. Então, a arquivoconomia digital, ela possibilita isso. Então, a gente recupera isso que estava lá parado, mas que foi muito importante num período da história que a gente estruturou
grandes arquivos que hoje são grandes instituições utilizando essas técnicas, né? E hoje a gente está trazendo isso para o digital para pensar nisso também, tá bom? Porque no digital a gente também está criando algo para ficar para 100, 200, 300, sei lá quantos anos à frente, né? É como diz um professor aqui da época, a gente obita e as informações ficam, e é isso mesmo, né? Então, um arquivo que a gente cria hoje, digital, né? A gente tem que garantir que ele tenha, né, uma arquitetura de interiores que foi pensada para se pensar isso a longo prazo, né? Uma estratégia de conservação para ser a preservação também a longo prazo. Então foi uma analogia que ocorreu isso de uma forma... Estava pronto. Na verdade, era só pegar alguém que entendesse, né, dessa questão mais tecnológica e de arquivo para conseguir fazer esse relacionamento. Porque se a gente for olhar, fazer um planejamento de um entorno digital de um arquivo, a gente vai passar por todos esses tópicos que ele colocou. Sim. Tá? Ó, o Inarelli está falando que mandou aí para você uma solicitação. Mas a gente não tem como colocar mais de uma pessoa, entendeu? Aí precisaria você sair para eu adicionar. Vamos fazer a nossa aí depois, outro dia aí, vamos marcar. A gente está precisando, Pronto. Né? O lançamento foi muito legal. Né? Fizemos pelo YouTube o lançamento do livro. E foi uma hora que a gente também sentou, depois de tudo que a gente fez, né? Imagina, no meio da pandemia, a gente começou a se falar, a trocar ideias. Sim. E aí o Humberto veio, ele estava no meio das férias. Não dormi direito. Gente, só um pouquinho, calma. A gente aqui, e o Vanderlei lá na Câmara pegando fogo, porque foi bem na transformação digital da Câmara, deles virem fazer, né? Congresso, foi uma correria, assim. E aí a gente começou a conversar muito, né? E o Inarelli foi muito legal, assim, porque eu acho que ele sacou muito, né, essa questão de que a gente estava olhando, de fato, para algo que faz todo sentido, que estava lá parado e que é completamente aplicável hoje no digital, né? Sim, com certeza. E, Charley, afinal, o que é arquivoconomia? Só lendo para saber. Não. Ó, eu tenho, na verdade, eu cheguei a um conceito sobre arquivoconomia digital, baseado, obviamente, fazendo uma atualização dos conceitos, tá? Eu vou até ler um pouquinho aqui a conclusão, tá? Então, eu fiz uma revisão de literatura para trazer, olha... Até para ver essas diferenças de nomenclatura, né? De terminologia, que é uma área de estudo mais do Vanderlei. Então, ele me ajudou bastante também nisso, né? Olha, a Thelma falando, vamos fazer uma próxima. Legal, Thelma, estamos aí. Ó, então eu cheguei numa definição para arquivoconomia, tá? Então, para esse trabalho, né, e considerando usos e variações, o termo arquivoconomia é uma área de especialização da área da ciência arquivística, Herédia, 1987, tá? Responsável por definir construção, funcionamento e administração de arquivo, Pereira, 1998, focada na definição e administração do arquivo e em sua estruturação, Casanova, tá? Então, a arquivoconomia é, desse modo, o conjunto de determinações e conhecimentos para instalar, organizar e administrar os arquivos. Prado traz esse, né? É, portanto, né, a concepção do projeto para acomodar um acervo e a identificação dos melhores meios para sua manutenção. Tá? Em suma, é possível dizer que a arquivoconomia é a técnica e os métodos adequados a serem empregados na estruturação de serviços de arquivo, sejam eles físicos ou digitais, tá bom? Então também traz uma ideia de gestão que é muito interessante a gente ver o arquivo não como um apoio à administração, aqueles conceitos super né, clássicos da área, mas sim como
um serviço de informação, um especializado dentro da instituição, né? E aí, portanto, também, né, podendo se relacionar com outros serviços de arquivo, e aí chegamos na nossa sociedade de hoje, onde tem os centros de documentação, centros de memória, que é exatamente isso, né? Esses serviços juntinhos trabalhando. Então, a arquivo-economia é isso, né? Técnica e métodos adequados a serem empregados na estruturação de serviços de arquivo, sejam eles físicos ou digitais, tá? E está tudo aí à nossa disposição. O livro, então, traz uma sugestão de um checklist, como a gente chega nessas definições, comparando, então, com as técnicas atuais, né? Então, a gente sabe que se a gente trabalha ali uma arquitetura de informação, equivale, né, ao que o Casanova falava, né, que era a arquitetura do ambiente. Ó, eu não sei se você já está querendo terminar, mas eu queria te dizer que esse livro também me mostrou quem usou na área a primeira vez o termo arquivo morto, tá? Você sabe que esse termo, ele, para nós de arquivo, ele é muito, tipo, não fala arquivo morto. É mais ou menos, né, o conceito da biblioteca, né? E da biblioteca, aquela, a velhinha que vai se aposentar, né? São, Sim, né? Mas para nós é horrível. Morto, né? Ninguém chega perto, não funciona para nada. Não é nada disso, tá? O Casanova, na parte que eu li do livro dele, que ninguém lê, ele fala exatamente isso, que ele, depois desses arquivos todos construindo, e que isso fazendo parte da gestão do Estado no dia a dia, a gente começa claramente a ver uma divisão daqueles documentos, né? Aqueles documentos vivos que estão ali, né, no meio. Basicamente ele diz que né, que existem duas idades, né, permanente e corrente. Então, para a época, isso era um grande avanço, porque até então é uma visão historicista, né, de utilizar os documentos para apoio à memória e à cultura do povo, né? Coisa que foge, por exemplo, do Estado Nacional Francês, que não, lá são coisas do Estado, de fato. Então, a gente sempre ficou nessa questão dessa imagem meio, né? Apoio à história, apoio à administração, mas não, a gente sempre teve, então, essa possibilidade de enxergar esse todo, né? Então, um arquivo como um serviço de informação que está lá no dia a dia, né? E aí ele chamou isso de arquivo morto. E aí ele também viu que esses documentos históricos, tá? Eles era como se tivesse acabado aquela vida do dia a dia, então era como se tivessem morrido, mas eles tinham uma grande importância ainda. Então ele conta uma história, uma narrativa muito interessante, que ele fala esse termo arquivo morto, tá? Deixa eu até te falar depois, quando você for ler, ó. Deixa eu até ler aqui, ó, na página 25, tá? Ao falar da diversidade de arquivos produzidos e acumulados, Casanova aborda os arquivos mortos e os arquivos vivos, né? Dessa forma, estabelecendo uma primeira divisão por idade, corrente e permanente, né? Ou seja, possivelmente a tradição brasileira de chamar arquivo permanente de arquivo morto tenha sido influenciado pelo uso desse conceito no Estado italiano no período da sua consolidação, tá? Porque era muito frequente à época, né? Os poucos especialistas brasileiros saberem o que os poucos especialistas da Itália estavam fazendo. Às vezes eles vinham, né? Tanto que Schellenberg veio para o Brasil, ficou um bom tempo aqui no Brasil, no Arquivo Nacional, um pouco, né? Aí, lá depois da guerra, que a gente está falando um pouquinho antes. De qualquer forma, a gente tem essa cultura latina nos nossos arquivos, principalmente por causa das leis do direito, né? O nosso direito é o direito romano, né? Italiano mais atualmente. Então, de alguma forma, esse termo ele veio junto com esses conceitos de estruturação de Estado, né? Então, hoje em dia, sim, é um termo pejorativo falar arquivo morto, mas na época fazia muito sentido para ele, porque ele foi, né, corrente e permanente, assim, para ele foi útil. Maravilha.
Charley, eu vou fazer duas perguntas em uma, porque o tempo já está quase se esgotando praticamente, né? Tá bom. É, a primeira seria como a arquivoconomia digital pode ser aplicada para o desenho de ambientes de gestão digital e para arquivos, né? E a segunda, você falou algumas coisas sobre a simbologia, a nova casa, né? Uhum. Como é que essa simbologia está representada, a nova casa dos arquivos contemporâneos? Uhum, que legal. Não, olha, esse meu pré-fascista e o pós-fascista, né, esses companheiros de escrita, eles... nossa, eu me emocionei muito quando eu li os dois textos, assim, foi muito legal, gente. Primeiro porque assim, eu notei que aquilo impactou muito fortemente ambos, assim. Aham, Depois eu perguntei, tá tudo bem com vocês? Mas foi muito legal, né? Primeiro veio daí o Inarelli falando isso, essa é né, a nova casa dos arquivos digitais. Eu, nossa, gente, será que é? Eu fiquei assim, meu Deus, faz sentido, né? Porque de alguma forma a gente está trazendo, então, algo que a gente sempre usou, mas que não estamos mais usando, e uhum, comparando com o que está acontecendo daqui para diante, que é o digital. Né? Uma das grandes reclamações da área é essa, né? Como é que a gente junta isso, né? E depois o sim. título, né, do texto do Vanderlei, né? Arquivoconomia digital, um novo uso para uma antiga disciplina, que é é um título muito parecido com um texto muito conhecido da Luciana Durante, né, sobre a, a tipologia documental, né, enfim, todos os escritos da Luciana Durante a partir daí. Então, puxa, eu olhei, gente, o que é isso? Que loucura, esses dois. Eu super respeito, Narela e Vanderlei, entendeu? Eles falando isso para mim, eu. E aí eu, né, vamos ver, gente, é isso. Uhum, E é isso, assim, porque de alguma forma, né, daí meio que respondendo aí, né, como que pode ser usado. Primeiro, a gente tem essa noção do todo, né? uhum, Hoje, se a gente for olhar tecnologia em arquivologia, a gente sempre vai resolver, vamos resolver o CIGAD, resolver o repositório, são sistemas independentes, são sistemas, né, arquivísticos, mas não me resolve tudo para mim, hoje, como um profissional da informação. Eu tenho que ter a visão do todo, eu tenho que olhar lá nos sistemas de negócio que está sendo gerado. Por que eu já não estou vendo os metadados lá? Né? E aí o uhum, pessoal lá da Austrália, o Record Continuum, né, tem um pouco disso também, né? Eles já sabem que os documentos lá já podem nascer com uma idade, né, declarada, e isso ser tratado de uma forma diferenciada numa cadeia de utilização, visando a preservação a longo prazo, né? E então a arquivoconomia digital, ela possibilita ter essa visão. Eu começar a enxergar lá algo que vai chegar aqui para mim, que daí eu ainda vou ter que pensar numa pontinha lá. Então eu falo de UX também, gente. Eu falo do que é uhum, isso, o que é essa experiência do usuário que estão falando hoje, né? Eu vou lá e falo o que é isso, o que isso se relaciona à interface, o que é um produto digital. Aqui a gente está falando disso, é um produto, né? Um produto digital, um produto de informação. Então, um site de um arquivo é isso, é um produto de informação. Né? Então, por que a gente não pode trazer isso para a área de arquivo e começar a falar isso? Né? Estamos criando um produto digital. O que é? A nossa pesquisa no nosso acervo, é um produto digital. uhum, Tudo bem, um ambiente de difusão. Para nós aqui entre nós, aquelas coisas que só arquivista gosta, né, de conversar, quando a gente começou, né, falando sobre como arquivista aham, gosta de viajar. Aqui é o que a gente gosta de conversar. A gente fala de fundo, a gente fala de série, né, de tipologia documental, e isso vira conversa de bar às vezes, né? E também de arquivo de informação de sociedade, obviamente, que isso é aham, importante, sim, né? Então, a aham, arquivoconomia digital possibilita isso. A gente planejar,
desde a gênese documental até a Uhum. sua preservação a longo prazo, tá? Ou o arquivo histórico. Então, assim, não existe um arquivo histórico. Como vai ser arquivo histórico do futuro? Não vai, já é, não é do futuro. Então, o arquivo histórico digital a gente já está construindo agora. A arquivoconomia Uhum. possibilita isso. E o Inarelli, eu acho que ele fala, ele que veio com essa, né, da nova casa. Então, o que ele fala aqui, ó? Devaneios à parte, na obra de Charles Luz, se apropria dos fundamentos da arquivoconomia, né, citando Casanova, Uhum. 1928, né, com a intenção de oferecer ao leitor uma viagem no tempo, né, que remonta à arquivologia do início do século XX, à arquivologia contemporânea, né, principalmente no que tange a questões simbolizadas na nova casa dos arquivos contemporâneos, né, que lançam mão de infraestruturas de TI como se fossem os prédios, os depósitos, as paredes, as salas, o mobiliário, os equipamentos, os laboratórios, os materiais de trabalho, etc. Né? Então, a nova casa dos arquivos é isso. É essa analogia que a gente constrói para entender esse digital, para saber que a gente tem completa domínio e completa responsabilidade naquilo que está sendo criado digital, a nossa memória, como eu costumo dizer, né, o nosso primitivismo, a memória do nosso primitivismo digital que está sendo feito aí, tá bom? Maravilha, maravilha, Charley. É, inclusive, eu tenho o livro Primitivos Digitais, ainda falta seu autógrafo, viu? Oh, então tá, próxima vez, quando tudo voltar ao normal, eu for à praia, eu vou te chamar. Vem aqui e traz um livro. A gente toma uma água de coco na beira da praia. Pronto. Pode deixar, pode deixar. Charley, mais uma vez, muitíssimo obrigado. O livro do Charley, né, está disponível na loja da Amazon, lá, Arquivoconomia Digital. Vão lá, corre. Está Tanto em maravilhoso, né? PDF como impresso. Então, quem gosta de impresso, Exatamente. eu gosto, assim, eu gosto de livro Uhum, impresso, que a gente, né, faz anotação, a gente escreve. sim, Mas tem gente que, né, tem leitores e utilizam, né, obviamente é um custo diferenciado. Parte desses recursos, tá, Thiago, a gente está uhum, separando para fazer um projeto no CMJ, Centro de Estudos de Memória da Juventude, né? Que é um centro de memórias que maravilha. trabalha com a memória do movimento estudantil brasileiro, tá? Então a gente vai Maravilha, criar um projeto específico aí com as vendas do livro também, tá bom? maravilha, maravilha. Olha, Isso o é Inarelli falando. Ó, o Inarelli já tem versão impressa e eu não tenho, gente. Que vergonha. Não tive tempo ainda de pedir o é, meu. é mais um motivo, né, para a gente poder não somente enveredar, né, sobre conhecer um pouco mais da arquivoconomia digital, mas também em forma de apoio, né, Sim, ao projeto que está sendo do desenvolvido, né, CMJ. do CNPq. Que vai ser Pronto. legal. A gente tá pensando em umas coisas bem interessantes aí, porque na verdade o movimento estudantil ele é muito dinâmico, né? Ele Sim. se renova a cada Uhum. 2 anos, assim, troca toda uma geração, né? E principalmente assim quem Sim. está mais engajado ali terceiro, quarto ano do ensino médio, logo já vai para uma faculdade, né? Então a gente precisa registrar essa história. Eu sei porque eu fui, né, um dos líderes caras pintadas lá em Porto Alegre. E a memória dos caras pintadas de Porto Alegre praticamente está inexistente, porque eu não me preocupava com isso na época, eu me preocupava em Sim. botar a gente na rua, né? Então a gente Sim. tem poucas memórias do movimento estudantil do Caras Pintadas em Porto Alegre por causa disso, né? Então a ideia é essa, aproveitar que hoje os Uhum. movimentos são mais digitais e criar uma forma de juntar isso tudo, tá bom? Perfeito, Manteremos perfeito. vocês informados a respeito disso Por também. favor, por favor. Charley, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos que participaram da nossa Ah, live. gente, eu que agradeço aí. Valeu. Né? A live também ficará disponível no nosso canal no YouTube. Até amanhã já Oh. estará disponível no canal da PBDS no YouTube. Então, muitíssimo obrigado. Forte abraço, Charley. Legal, gente. Obrigado. Fique em casa, né? Fiquem em casa. Um abraço. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.